Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. No passado sábado, estreámos uma nova rúbrica de debate no Teatro Viriato, Boca Livre, um espaço de conversa entre os autores de obras apresentadas no nosso programa a partir dos temas que os inquietam ou os fascinam. No passado sábado não estreámos a peça A Fragilidade de Estarmos Juntos, de Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa, mas terminámos a primeira fase da sua construção com uma reflexão conjunta sobre o que é isto de estar casado com a democracia em fevereiro de 2021. Como funciona? Como atua? Quais os seus limites, tanto os desejáveis como os indesejáveis? No passado sábado, com esse debate, resgatámo-nos, enquanto público e enquanto cidadãos, deste modo de atividade permanente em que tantos de nós nos encontramos, obrigando-nos a dar um passo atrás, para nos perguntarmos o que é isto de vivermos como vivemos? E para que serve? A quem serve? E o que andamos a dizer ou a pensar sobre a democracia e os direitos conquistados? Esta semana, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, afirmou num artigo de opinião publicado no jornal britânico The Guardian que 10 países administraram mais de 75% de todas as vacinas contra a Covid-19, enquanto 130 países não receberam uma única dose. A distribuição de vacinas é injusta e desigual, e a decisão de manter esta assimetria entre sociedades não é uma resposta proveniente de uma vontade global recente após grande reflexão entre pares, nem o resultado de um novo contágio filosófico que atacou de surpresa ao planeta, mas o efeito de uma epidemia política endémica que há séculos mina e domina a estratégia internacional com as suas múltiplas variantes ideológicas e éticas. Uma pandemia que se propaga em nome desta outra pandemia, privilegiando certos países em detrimento de outros, fechando escolas e teatros, enquanto adia oficialmente o fim do uso dos plásticos e dos consumíveis descartáveis planeado para 2020, fechando restaurantes e cafés, enquanto promove empresas de entrega ao domicílio que apresentam condições de trabalho lamentáveis, ou tomando ainda decisões que têm vindo a aumentar os níveis de pobreza mundiais pela primeira vez em décadas. Em suma, fazem-se escolhas que se anunciam como se fossem únicas. Mas fazer política é fazer escolhas. E as escolhas só são únicas se não nos obrigarmos a ter, com regularidade, um espaço para o debate com outros, sempre diferentes de nós. Um espaço de diversidade como são as escolas, os jornais, a rádio, os cafés, as casas dos amigos, os teatros. Inspirada pela primeira edição de Boca Livre, a nova rúbrica do Teatro Viriato, que permite a discussão sobre temas centrais da atualidade, relacionados com as obras estreadas no seu palco, Patrícia Portela reflete na sua crónica sobre a importância de debater ideias como forma de reconsiderar prioridades. Também o encenador Fraga, no processo de criação do espetáculo Censo, tem vindo a refletir sobre várias questões atuais, como a importância de se tomar uma decisão, como as decisões são formadas ou ainda sobre a noção de justo e injusto. Até à data da estreia, no final de março, tencionamos desvendar um pouco deste processo de criação artístico e por isso hoje, na Boca do Mundo, falamos com os músicos do Galo Canta às Duas, o Gonçalo Alegre e o Hugo Cardoso, que são os responsáveis pela criação da banda sonora original deste espetáculo. Olá Gonçalo, olá Hugo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Começava por vos perguntar, como é que se cria uma banda sonora para um espetáculo de teatro que ainda está a ser desenvolvido? Como é que acontece esse processo? Para já estamos a acompanhar o processo de criação dos próprios atores, ou seja, estamos a perceber também toda a narrativa, todo o texto e a interpretação deles, para depois conseguirmos orquestrar as nossas ideias e organizar. O Fraga também ajuda, daí a importância de nós estarmos com eles neste início. Pronto, e as coisas naturalmente vão se encaixando e vamos encontrando as nossas soluções. Também há ideias que vão acontecendo e que a gente tem registado, não é? Tanto tu como eu temos registado essas ideias de melodias que vão aparecendo e que a gente vai registrando, quer dizer, não está nada feito ainda. Sim. Mas é tudo muito espontâneo, à medida que os atores também vão... Era o que estavas a dizer. Uhum. À medida que eles vão
vão também entrando no texto, nós também vamos encontrando universos. Houve algum pedido especial do encenador Fraga? Houve principalmente um fado, né? Ou seja, há uma parte da peça que o Fraga imaginou logo desde o início ali uma linguagem mais fadista. Fadística. Mais fadística. Apesar de ele, como tínhamos dito ao início, de ir mandando dicas para nós nos orientarmos, mas essa foi assim a principal. Para processos de criação artística como este, onde procuram inspiração? Tudo vai ser uma inspiração, obviamente. Ainda por cima, trabalhando com o Fraga e com esta equipa de atores e trabalhando isto dentro do universo de Galo, está tudo em cima da mesa, né? Quer dizer, há uma série de coisas que nós sabemos que podemos usar e mesmo até em termos estilísticos nós também não temos nenhuma régua e quadro para fazer estas coisas, portanto está tudo em aberto. Acredito que este género de trabalho deve ser estimulante, mas ao mesmo tempo desafiante. Encontraram alguma dificuldade, alguma complexidade mais difícil de ultrapassar? Para já ainda não, mas acredito que vão surgir algumas dificuldades, o que é ótimo. Sim, para já a dificuldade também acaba por ser tipo nós estruturarmos sim, a narrativa e vermos. Estava mais a pensar também na cena prática, não é? Quando começamos a pôr realmente as coisas em prática da estrutura que já temos, isso poderá algumas coisas ser difícil, mas está tudo. Será que nos podem levantar um bocadinho do véu do que vamos poder ouvir na estreia de Censo? Não, lá está, estamos numa fase muito inicial, ainda está tudo a ser construído, portanto, pronto, até conseguirmos, mesmo que quiséssemos desvendar alguma cena, para já seria um bocado prematuro, não é? Portanto, não dá. Pronto, é aguardarem e basicamente pela estreia. Yeah. E acreditamos que vai ser um espetáculo muito interessante e honesto. E acho que é isso que toda a gente está a trabalhar também. Sim. Depois desta entrevista, redobramos as expectativas sobre o espetáculo Censo, do encenador Fraga, que estreia no final de março, com banda sonora original do coletivo O Galo Canta às Duas. Mas até essa data, o Teatro Viriato tem ainda várias atividades a decorrer. Fiquem a par com Liliana Rodrigues em À Boca da Bilheteira. Esta semana, o Teatro Viriato continua a ser ocupado pela criação. No palco, Sónia Barbosa regressa com o seu projeto Karamazov, uma trilogia que fica concluída com a criação da peça Alexei ou a Fé. Depois de Ivan ou a Dúvida e Dimitri ou o Pecado, esta peça debruça-se sobre o percurso do irmão mais velho, Alexei, ou Alyosha, na obra Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoevsky. A encenadora traz agora os temas de Alyosha para nos colocar em contacto com o ponto de vista das crianças, a importância da memória para nos ajudar a deslindar o futuro ou a presença constante da morte. A criação de Censo continua na sala de ensaios. Com a direção de Fraga, a residência artística decorre com a colaboração dos atores André Albuquerque, Guilherme Gomes, Lof Olofsson, Lucinda Leal Loureiro, Mariana Veloso e Rita Camões e dos músicos de Galo Canta às Duas, responsáveis pela banda sonora da peça. Com esta peça, o encenador procura conduzir o público numa releitura dramatúrgica das obras de Brecht, um autor que sempre defendeu um teatro que refletisse sobre as questões sociais da época. Já na próxima semana, de 1 a 5 de março, regressamos ao subpalco no YouTube, na companhia de Maria Gil e Miguel Bonneville com Medo e Feminismos, um filme criado a partir da palestra performance original, em que encontramos duas pessoas que manifestam um saber arquivista sobre medos, evocando medos passados, presentes e futuros, a partir dos seus conflitos interiores. O acesso é gratuito, mas carece de inscrição junto da nossa bilheteira de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 19, através do e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou do número 924 454 409.
Por estes dias, continuamos a ocupar o espaço da possibilidade e desafiamos-vos a juntarem-se a nós, em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.